partir de agora você se programa para os próximos dias. Confira a agenda de eventos do Unipam. Lembre-se, o vestibular do Unipam irá acontecer no dia 20 de novembro. Portanto, nesse domingo, a partir das 13 horas. Chegue ao campus do Unipam com pelo menos meia hora de antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno. E de 22 a 25 de novembro, acontece o 12º Fórum Técnico promovido pela Escola Estadual Agrotécnica Afonso Queiroz. Mais informações sobre esses eventos você pode obter no site do Unipam, www.unipam.edu.br/eventos. E hoje no Conexão Unipam tem o quadro Comportamento. O professor Henrique Miranda irá nos falar sobre as relações familiares. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre as relações em família, as relações familiares. Vocês sabem que nós vivemos em pleno século XXI, numa era em que nós não podemos falar mais de um modelo único de família. No entanto, embora nós não possamos falar de um modelo único, uma coisa é certa: nós temos que admitir que as relações em família não são fáceis, assim como não é fácil nenhuma relação humana. Nós não escolhemos a família que nascemos, nós somos colocados nesta família ou podemos dizer que essa família nos é dada. Agora, a maneira como nós vamos nos relacionar com as pessoas na família que nos foi dada, essa sim nós podemos escolher. Existem pessoas que escolhem se relacionar bem, existem pessoas que escolhem ter bons relacionamentos em família, minimizando os problemas e tentando viver da maneira mais pacífica possível. Existem outras, assim como todo ser humano, existem outras pessoas que elas preferem acentuar os problemas, reclamar mais, queixar-se mais. Isso acaba dificultando o relacionamento. Aliás, essa questão de reclamar muito não dificulta só o relacionamento na família, dificulta qualquer relacionamento humano. Mas nós estamos falando hoje especificamente dos relacionamentos familiares. Uma coisa que se questiona muito é a nova configuração que as famílias estão tomando. Se essa configuração, ela contribui para a formação dos jovens ou não. Se ela é uma configuração que provê as pessoas de amor ou não. Ora, todos nós sabemos que o modelo tradicional de família há muito tempo já não vem sendo aplicado mais. Em alguns casos ele funciona, em outros não. Existem crianças que são cuidadas apenas pelas suas mães, por questões mil que não nos cabe aqui discuti-las agora. E são crianças que se transformam em adultos de sucesso. Crianças que receberam muito amor, que receberam uma boa educação, que foram bem cuidados. Da mesma maneira, nós conhecemos crianças que foram tratadas por famílias com pai, mãe, com todo o núcleo correspondente à família tradicional. E que mesmo, apesar de terem recebido amor e carinho, não se transformaram no adulto que se esperava delas. Essas questões são muito complicadas. O ser humano, como eu sempre falo, ele é uma surpresa, ele nunca é programável. O que nós sabemos é que o amor que existe em família contribui enormemente para que as pessoas tenham uma vida saudável no futuro. Esse amor independe da configuração que a família tenha. Ela pode ser composta apenas pelo pai, apenas pela mãe ou por alguém que faça esse papel. O que importa realmente é o carinho que é dado a uma criança, é a formação sólida que essa criança recebe. O que importa, na verdade, é que essa criança se sinta motivada, se sinta respeitada, se sinta acolhida. Quando isso acontece na nossa infância, é muito provável que nós nos tornemos adultos saudáveis psiquicamente. É muito provável também que nós reproduzamos nas nossas famílias, quando adultos, aquelas relações saudáveis que tivemos nas nossas famílias quando éramos crianças. O que pode acontecer também ao contrário. É muito provável que, quando adulto, nós também repitamos nas nossas famílias aquelas relações nada saudáveis que tivemos na nossa infância. Mas, como eu sempre digo, como o ser humano é uma surpresa, pode ser que nada disso se aplique e pessoas que tiveram uma infância com relações muito ruins na sua família, elas podem sim construir famílias na vida adulta com relações totalmente saudáveis. O que eu quero dizer a vocês é o que mais importa na hora que nós falamos de família, o que mais importa é o carinho, o que mais importa são os relacionamentos que nós estabelecemos, é a nossa vontade de querer que esses relacionamentos sejam saudáveis, duradouros e que nos façam crescer. Relacionar-se em família não é fácil,
Mas em grande parte esse relacionamento ele depende da nossa vontade, do nosso querer. Se nós quisermos realmente estabelecer relações saudáveis no ambiente familiar, nós o conseguiremos. E eu posso dizer com toda certeza que 90% depende de nós mesmos. É isso daí. Espero ter contribuído hoje com essa reflexão sobre a família e espero poder contar com vocês no próximo encontro. Um forte abraço e até lá. E se você tem alguma dúvida que envolva qualquer questão da área comportamental, escreva para a gente. O nosso e-mail é conexão@unipam.edu.br. Nós teremos maior prazer em lhe responder. E vamos agora à dica cultural. A participação de hoje é do professor Pedro Henrique Ferreira. Olá, meu nome é Pedro, sou professor do Unipam e vim falar dentro do quadro Cultura do Conexão Unipam. A gente está aqui hoje para falar do filme Fúria de Titãs, que foi um filme lançado em 1981 e que em 2010 foi regravado, reproduzido por um outro diretor com alguns efeitos tecnológicos, trazendo um pouquinho daquela história antiga, da batalha entre criaturas mitológicas e também os seres humanos e acrescentando esses efeitos visuais que atualmente no cinema se tornaram uma excelente forma de atrair o público. Vamos dar uma conferida no filme. Bom, o filme Fúria de Titãs, o remake, lançado em 2010, manteve pouco do filme original, lançado em 1981. A batalha básica entre deuses e humanos que querem, na verdade, um pouco mais de atenção para que a força dele enquanto deuses continuem acontecendo e que o mundo mantenha a harmonia que já existia antes. Do filme original, além dessa questão da história básica, alguns personagens foram mantidos, como os personagens básicos, Perseu, Hades, que é a figura principal e que gera toda a movimentação do filme. Eles foram mantidos e se tornaram elementos-chave, ganhando, na verdade, uma nova roupagem com a tecnologia 3D que eles aplicaram dentro do filme. A computação gráfica ela é presente em grande parte do filme, principalmente nas partes de ação e dentro dos seres mitológicos. O que é interessante do filme, na verdade, dentro da questão cultural, é porque ele explica um pouco o porquê o porquê de cada um desses seres, dessas criaturas mitológicas terem sido criadas. Como, por exemplo, a história da Medusa, que poucos sabem que ela era uma mulher normal, uma bela mulher que vivia entre deuses e semideuses, e após ser tentada, na verdade, seduzida por um deus, na verdade, que foi Poseidon, ela tentou ajuda com Atena, que seria até então a mulher que protegeria as outras mulheres, e como a Atena não achou que fosse certo um humano se relacionar com um semideus, ou com um deus, na verdade, que é Poseidon, ela jogou um feitiço em cima da Medusa e fez com que ela jamais pudesse se relacionar com outro homem ou com um deus. Por isso, esse feitiço dela tornar todos que olham para ela em pedra. Alguns críticos falaram que o filme perdeu um pouco a essência daquela história. O clássico de 1981, ele foi visto em vários países pelo mundo, foi apresentado em sessões para TV aberta e ele era um clássico do cinema em casa. É aquele filme da sessão da tarde, onde se reunia família, época de férias, crianças paravam mesmo na frente da televisão para ver Fúria de Titãs. Os efeitos tecnológicos do filme de 2010, ele realmente ele chama a atenção, esse poder tecnológico chama a atenção do telespectador, mas ao mesmo tempo, aqueles que gostavam do filme original acharam que ele deixou a desejar com relação a isso. Mas o filme ele traz essa história dos seres mitológicos, que é importante, que representam uma força muito grande para a nossa história e também para os nossos sonhos aí, conviver com esses seres. Alguns outros personagens foram acrescentados no filme, como a personagem Aio, que é uma mulher que foi amaldiçoada também para conviver com humanos e deuses, e ela é imortal. Então ela jamais vai envelhecer, jamais vai poder conviver com alguém sem ter essa dor da perda. Então o filme ele tem sim esse poder ainda da história, do épico mitológico,
com o acréscimo dessa questão da tecnologia, né, da computação gráfica e do 3D, e ao mesmo tempo traz um pouquinho lá da história do clássico de 1981. É importante lembrar que Fúria de Titãs, ele foi um dos filmes que, para a época, 1981, os recursos que existiam para fazer esse tipo de filme eram muito poucos, e ele conseguiu passar a ideia, tornar, na verdade, personagens aí imortais para o cinema no mundo todo. Então, vale a pena até quem tiver disponibilidade para ver o filme, o clássico de 1981, e fazer um comparativo com o de 2010, é interessante para entender um pouco das duas histórias, o que foi reaproveitado nesse filme Fúria de Titãs. O Kraken, que é uma criatura mitológica também criada, que seria até então o principal monstro na Terra, ele já apareceu em outros filmes, ele é sempre dentro da mitologia tratado como o principal medo dos seres humanos, e a única arma para poder se matar o Kraken seria a Medusa. Então é interessante ver como eles criaram a história do filme, fizeram um roteiro desse filme para apresentar essa história. Alguns acham que ficou muito água com açúcar, aquela historinha do mocinho que salva a mocinha, o herói salvando a mocinha, na verdade, mas ele tem sim muita ação, ele tem efeitos estéticos muito bem apresentados, e eu acho que vale a pena conferir sim. Ele tem um gancho interessante para a gente entender um pouco mais dessas figuras mitológicas e ver o desenrolar do filme, como é que elas podem entrar na vida de cada um. Bom, pessoal, essa é a minha dica cultural. Fúria de Titãs, procurem na locadora mais próxima da casa de vocês, uma excelente opção para o final de semana. E eu espero que vocês pesquisem também um pouquinho sobre as criaturas mitológicas que são apresentadas no filme. Até mais e até a próxima dica cultural.